Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos, a Deus. É preciso que agradeçamos constantemente, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração, patrimônio inestimável que o Senhor nos concedeu pela eternidade. É por isso que precisamos constantemente agradecê-lo por todas as oportunidades que ele vem nos concedendo ao longo da nossa trajetória. Mais uma oportunidade, a oportunidade da vida neste corpo físico, mais uma existência vivenciando uma experiência humana aqui no planeta Terra, neste imenso educandário das almas. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer, em nome do Senhor Jesus, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros que constantemente estão conosco, nos auxiliando nestes processos de escolhas, através das nossas mentes, influenciando para as melhores escolhas na nossa vida, através das boas intuições. E não posso deixar de agradecer a cada irmão e irmã de jornada que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, neste centro espírita virtual, para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões com base em O Livro dos Espíritos. Este estudo que estamos fazendo de O Livro dos Espíritos, esta coluna mestra da doutrina espírita, que é O Livro dos Espíritos, conforme nós sabemos, dividido em 4 volumes ou em 4 partes, que tem outros 4 livros que o desdobra. Então, hoje estudaremos a questão de número 44. Questão de número 44, que está na parte primeira, ou no livro primeiro, mais especificamente no capítulo 3º, que trata da criação. No nosso último encontro, começamos a estudar um assunto novo dentro da criação: formação dos seres vivos. Como e quando os seres vivos começaram a se formar aqui na Terra. Então, Kardec questionou sobre isto, e na questão de número 44, ele continuou questionando acerca dos seres vivos, de onde eles vieram. Então aqui ele questiona: de onde vieram para a Terra os seres vivos? Então, de onde vieram estes seres vivos que estão na Terra? Aqueles que estiveram antes, que hoje já não existem mais aqui na Terra, que já desapareceram, estes que se encontram hoje na Terra, muitas espécies que nós ainda não conhecemos, mas em especial a espécie humana. De onde e quando foi que a espécie humana e todas as demais espécies vieram para a Terra?
Então Kardec quis saber de onde veio os seres vivos, ou de onde vieram os seres vivos para a Terra. E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira, que a Terra lhes continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Como nós já estudamos, em especial no nosso último encontro, que a Terra, naquele momento em que se desprendeu do Sol, era simplesmente uma bola de fogo, era uma imensa luz e muito quente, não tinha condições de habitar nada aqui na Terra, que com os milhões de anos que foram se passando, com o trabalho incessante da espiritualidade, sob o comando e coordenação de Jesus, naquele processo de resfriamento, naquele processo de formação dos rios, dos lagos, dos oceanos, as vidas começaram a aparecer no momento propício. Então aqui eles nos dizem que a Terra, desde o início da sua formação, já trazia no seu seio os germes da vida, aguardando o momento favorável para que pudesse eclodir a vida aqui na Terra. E acrescentam da seguinte maneira, que os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinham afastados e formaram os germes de todos os seres. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Então, no momento propício, tudo foi aparecendo aqui na Terra. Não foi um passe de mágica, mas sob o comando e a coordenação de Jesus, e em especial com a autorização de Deus. E aí eles encerram dizendo que os seres de cada espécie, ou os seres de cada uma destas espécies, se reuniram então e se multiplicaram. Então os seres de cada espécie foram se reunindo e se multiplicando na face da Terra. Mas para entendermos um pouco mais esta resposta bastante resumida, bastante emblemática, que não nos esclarece muito, pelo menos a mim não me esclareceu muito, buscamos no espírito miramês o desdobrar dos esclarecimentos ou de esclarecimentos mais amplos acerca desta vinda da vida, ou de onde vieram as vidas aqui para a Terra. Então, Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 1, capítulo 44, que tem como título De onde vieram, que foi o questionamento de Kardec, de onde vieram as vidas que começaram a povoar a Terra há milhões ou quiçá bilhões de anos atrás? De onde vieram essas vidas? Então, sem sombra de dúvida, conforme Miramês nos coloca aqui, em muitas situações não esclarece de forma completa, porque nem eles sabem a resposta de forma completa. Entra naqueles chamados mistérios de Deus, não verdadeiramente mistério, porque para Deus não tem nenhum mistério. Em verdade, nos falta capacidade de entender. No momento oportuno, sem sombra de dúvida, quando desenvolvermos um tanto mais a nossa inteligência, estas respostas irão chegando e estão chegando pouco a pouco. Então aqui Miramês ele começa nos dizendo o seguinte, neste ampliar dos esclarecimentos em relação a de onde vieram os seres vivos para a Terra. Então aqui ele diz que os primeiros pontos da formação dos seres vivos existiam de forma latente na própria Terra,
esperando o momento oportuno para a sua proliferação, mas é bom que repitamos: em todo o processo de vida, em qualquer lugar no universo, os seus primeiros impulsos são dados pelas inteligências superiores que os assistem em nome do Cristo de Deus. Então aqui nos chama a atenção que em todos os lugares do universo, o início da vida, aquele impulso inicial para a vida, é sempre sob o comando de Jesus, com a autorização de Deus, fazendo com que a vida comece a eclodir naquele ambiente quando ele se torna propício para aquele tipo de vida. Sem sombra de dúvida que quando começaram a surgir as primeiras vidas aqui na Terra, não foram vidas humanas, que ainda o ambiente não estava preparado, ainda não era propício para a vida humana, que a vida humana começou a aparecer na face da Terra talvez milhões de anos depois. A chamada lei do progresso, é preciso esperar, é preciso obedecer este avançar natural. Então é por isso que Miramês nos fala que é bom que repitamos que em todo o processo de vida, em qualquer lugar do universo, não só aqui no planeta Terra, mas em todo lugar do universo, os seus primeiros impulsos, ou seja, os primeiros impulsos da vida, são sempre dados pelas inteligências superiores que os assistem em nome de Deus, ou em nome de Cristo e em nome de Deus. Cristo, porque é o governador espiritual do planeta Terra. E aí ele acrescenta que desde os primórdios da sua formação, não há vida espontânea no sentido imaginado pelos homens. Então aqui Miramês esclarece que a chamada vida espontânea, eclodir espontaneamente sem o comando de ninguém, isso nunca existiu na Terra e não existe em lugar nenhum no universo. Então é por isso que ele lembra que não há vida espontânea no sentido imaginado pelos homens. A espontaneidade são orientações dos espíritos superiores pelas linhas das leis espirituais criadas por Deus. Então esta espontaneidade é, sem sombra de dúvida, sempre sobre o comando da espiritualidade superior, com a autorização de Jesus, governador espiritual do planeta Terra, neste caso do planeta Terra, e, acima de tudo, a autorização de Deus, respeitando a lei natural. E ainda ele acrescenta que não poderemos deixar margem para os que não queiram acreditar em Deus e nos espíritos que assistem e amparam o processo em todos os lados. Então aqui Miramês esclarece que não pode, nesses estudos, não podem ficar nenhuma margem de dúvida para aqueles que não acreditam em Deus e nos seus comandos. Nada se faz, diz ele, nada se faz, mesmo sendo nos mais distantes pontos do infinito, sem que haja a presença do Criador, por intermédio dos espíritos superiores, obedecendo à sua vontade e concretizando os seus objetivos. Então aqui ele nos lembra mais uma vez e deixa bem claro que nada acontece no universo ou nos universos infinitos sem a vontade de Deus e sob o comando e orientação da espiritualidade superior, sem a vontade e estes espíritos superiores, com a autorização sob a vontade de Deus, concretizam naquele ambiente aquela vontade. E aí ele repete o que está lá na questão 44, o questionamento de Kardec: de onde vieram para a Terra os seres vivos?
E aí ele coloca na sequência: esta é a pergunta feita aos espíritos superiores, e eles responderam que a própria Terra os tinha em germe, usando a mesma linguagem humana da época. Hoje talvez falassem de maneira diferente. Então aqui ele fala da época em que foi respondido o questionamento de Kardec, lá em 1857, usando a linguagem conhecida naquela época. Aí ele fala que talvez hoje a resposta viesse um pouco diferente, com palavras diferentes, mas que o sentido seria o mesmo. Ou seja, o modo de expressar daquela época, hoje se expressando de uma forma diferente, mas seria o mesmo pela evolução da ciência. No entanto, as bases seriam as mesmas. E aí ele diz que nós poderemos dizer que dentro do corpo humano existem os germes da vida biológica, que são os espermatozoides masculinos e os óvulos femininos, que para desenvolver a vida, conforme ele diz na sequência, é preciso o ambiente propício. Em ambiente não propício, sem sombra de dúvida que não terá o desenvolvimento, não ocorrerá o desenvolvimento da vida, não eclodirá a vida. Assim aconteceu com a Terra, como um imenso útero. No momento propício e com o ambiente propício, a vida começou a eclodir na Terra. Nesta comparação, nesta simbologia que Miramês nos traz, comparando o nosso corpo humano, o corpo masculino, o corpo feminino, que possui internamente o germe da vida. Então é por isso que ele diz, e nosso corpo, conforme nós já estudamos, é o universo, é um universo em miniatura. Então ele diz desta forma, e na sequência acrescenta, mas eles, ou seja, estes germes, sem o campo necessário para a sua proliferação e ainda mais, sem o encontro com o óvulo feminino, ou seja, o espermatozoide, sem o campo necessário e sem o encontro com o óvulo feminino, não gerariam vida física, sucedendo vidas, mesmo nesta simbiose altamente superior do encontro desses dois elementos ultrassensíveis do homem e da mulher, inteligências invisíveis estão, em nome de Deus, supervisionando a formação biológica para a continuação da espécie. E André Luiz nos explica isto de uma forma muito clara, sobre esta formação da vida no ventre materno, que não é ao acaso, não é realizada esta geração inicial da vida no ventre materno sem a supervisão da espiritualidade superior. Então aqui Miramês nos lembra isto também, que este encontro dos dois elementos, masculino e feminino, este encontro é sempre supervisionado por inteligências invisíveis, em nome de Deus, supervisionando a formação biológica. Assim aconteceu aqui na Terra, assim continua acontecendo aqui na Terra. É uma inteligência separada da inteligência de Deus. Todavia o espírito que irá comandar o corpo vem de Deus. Então aqui ele nos chama a atenção, nos falando acerca da reencarnação, que no momento do encontro do espermatozoide com o óvulo para iniciar a formação de uma nova vida, o espírito não vem dos pais que forneceram o material biológico, o espermatozoide e o óvulo, mas o espírito já existia, e o espírito vem de Deus e é uma inteligência separada do corpo físico.
cada inteligência que anima um corpo físico é uma inteligência única, não existe uma igual à outra. E aí ele acrescenta que a carne em forma humana é apenas instrumento da luz espiritual que se apodera de um corpo para a sua evolução no despertamento dos valores da consciência. Então aqui ele nos chama a atenção que a carne em forma humana é apenas um instrumento da luz espiritual. Então este corpo físico que nós usamos neste momento é aquela extensão mais materializada da nossa alma. Quem vos fala neste momento não é um corpo físico, mas este corpo físico é o instrumento que eu, essência divina, essência imortal, utilizo neste momento para expressar esta ideia, para me fazer visível aos seus olhos neste momento. E aí ele diz da seguinte maneira, na sequência, que a terra continha em germe os espermatozoides ou óvulos em estado embrionário, e a luz os acordou na feição divina das suas sensibilidades para o encontro com os elementos lançados pelos espíritos encarregados por Jesus de dar nascimento ou despertar a própria vida no começo da vida no planeta. Sem sombra de dúvida que é um processo muito complicado para a nossa pouca inteligência. Sem sombra de dúvida que há muitas coisas que nós ainda não estamos capacitados para entendermos, mas sem sombra de dúvida também é preciso acreditarmos e é preciso nós imaginarmos a lei do progresso, que todos nós estamos inseridos e ela está funcionando e avançando constantemente, independente de nós entendermos, independentemente de nós a aceitarmos, mas ela está avançando e nós estamos avançando juntos com esta lei. Se queres, diz Miramês, se queres saber de onde veio a vida, ou seja, de onde veio a vida, ela, sem sombra de dúvida, responde Miramês, ela veio de Deus. Toda vida provém de Deus, toda vida é sustentada por Deus, toda vida é o próprio Deus se expressando aqui na Terra e em todo o universo. E se queres saber quem é Deus, diz Miramês, se você quer saber de onde veio a vida, ele responde, a vida veio de Deus. E se você quer saber quem é Deus ou o que é Deus, torna-te como ele, se puderes, que o conhecerás. Ele é o mistério dos mistérios, que nos faz pensar e pensando nos sentimos felizes por ter um Pai bom e justo, e que sempre nos ama e nos oferta o que há de melhor para podermos alcançar a felicidade. Então, sem sombra de dúvida que Deus é esta inteligência suprema, criadora, sustentadora de tudo que existe no universo, e é preciso avançarmos constantemente para irmos nos capacitando a ter acesso a estes chamados mistérios de Deus. E aí ele diz na sequência, observemos uma semente. Em lugar propício, poderá se conservar por centenas de anos sem se alterar, e quando lançada ao solo, cresce e prospera como as outras, destacadas do ambiente onde se formou. A vida não precisa vir de lugar algum, ela já existe em toda parte pelas bênçãos daquele que sempre foi e é a fonte doadora para todos nós. Então a vida ela existe em todos os lugares. Se observarmos uma quantidade de terra
retirada às vezes a dezenas de metros abaixo da superfície, se aquela terra for colocada à luz do sol, sem que lancemos alguma semente ali, com o tempo, aquele monte de terra que foi retirado de uma profundidade enorme, logo começará a brotar vida, logo começará a brotar alguma plantinha. De onde veio aquela semente? Ou seja, já existia ali mesmo na maior profundidade o germe da vida, na forma de semente, esperando o momento propício, o ambiente propício para brotar. E aí Miramês, para encerrar estas reflexões acerca da vida, ele nos fala da seguinte maneira, que os seres humanos, nesta caminhada do progresso, os seres humanos vivem fazendo teorias das coisas de Deus, até da sua própria conduta, e o tempo se esgota diante das grandes necessidades de se melhorar moralmente. O trabalho é muito sério. Tudo o que fizermos para enganar, estaremos enganando a nós mesmos, porque para Deus ninguém pode mistificar. Para Deus ninguém pode enganar. Ninguém engana a inteligência, porque a inteligência sabe de tudo, é a fonte criadora, sustentadora, mantenedora. Quando imaginamos que estamos enganando aos outros ou enganando a Deus, em verdade estamos enganando a nós mesmos e desperdiçando o nosso tempo. E aí ele diz que o alarido que a ciência faz sobre a sabedoria divina é para fazer esquecer os próprios desvios. Hoje, ela, ou seja, a ciência, ela mesma já repudia a arte de descobrir remédios para curar os enfermos, porque quanto mais os faz, mais se estendem doenças e proliferam desequilíbrios em todo o campo orgânico e psíquico. Ela, a ciência, quase perdeu o fio da meada da harmonia e se debate no turbilhão de teorias sem pelo menos descobrir as causas de muitas enfermidades. E se perguntam: que fazer? Respondemos juntamente com a verdade. É preciso, diz Miramês, quando nós questionamos o que fazer, é preciso que aprendamos a amar. Então esta é a resposta de Miramês. É preciso aprender a amar. Ciência divina, ou seja, o amor que é ciência divina, e não podemos nos esquecer de forma alguma que esta ciência divina que a ciência humana esqueceu ou de que se fez de esquecida. Então não podemos de forma alguma, na condição de criaturas humanas, esquecermos a ciência divina que se chama amor. É preciso que aprendamos a amar para termos condições e nos capacitarmos para entendermos, para compreendermos e, acima de tudo, termos condições de praticarmos no nosso dia a dia, nas menores atitudes, a ciência divina, a ciência do amor. E conforme havíamos dito anteriormente, Jesus veio à Terra para nos deixar este fabuloso código moral para nos ensinar a amar. E ele exemplificou fartamente aqui na Terra e nos conclamou e continua a nos conclamar: amai-vos uns aos outros como irmão, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e seguirmos adiante neste processo de aprendizado, neste processo de evolução, neste processo de verdadeiro despertar, e não nos preocuparmos tanto quando, como, de que forma a vida apareceu aqui na Terra
quais foram os meios, quais foram os processos, mas questionarmos verdadeiramente o que precisamos fazer para aprendermos a ciência de Deus, que é a ciência do amor. Isto, sem sombra de dúvida, nós precisamos nos esforçar constantemente e questionarmos também a nossa consciência. Quando foi que surgiu aqui na Terra o orgulho? Quando foi que surgiu a vaidade? Quando foi que surgiu a arrogância? Quando foi que surgiu a prepotência? E o que fazer para mudarmos tudo isto, mudarmos este cenário que nós mesmos criamos devido aos nossos desvios de condutas? É preciso, sem sombra de dúvida, para corrigirmos tudo isto, corrigirmos estes desvios de conduta, é preciso que aprendamos a amar. Sem sombra de dúvida, se não aprendermos a amar, não conseguiremos corrigir esses nossos desvios. A paz do Cristo esteja sempre conosco. Um abraço fraternal e muito obrigado mais uma vez. E até breve, em nome do Senhor Jesus.